Olá, meu nome é Luísa e hoje a gente vai falar um pouquinho de direito tributário. A gente vai falar dessa matéria com base nos grandes preceitos normativos que a regem, tá? Que são a Constituição Federal de 1988 e o Código Tributário Nacional. O CTN, apesar de formalmente ser uma lei ordinária, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 como uma lei complementar. E é por isso que nele estão contidas as normas gerais de direito tributário. E para começar então a falar dessa matéria, nada melhor do que tratar do conceito de tributo. Bom, como a maioria das palavras da língua portuguesa, conceito de tributo vem da palavra tributum, uma palavra em latim, que significava então repartir entre as tribos. Então, há muito tempo, essa definição tem a ver com repartição e redistribuição de riquezas. Tá? Mas hoje, o que determina hoje a definição de tributo? Hoje a definição de tributo está contida lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. E traz para a gente, então, alguns elementos que definem o que é essa figura. Tá? Esses elementos são os seguintes. Tributo é uma prestação pecuniária, ou seja, em dinheiro, é uma prestação compulsória, o que significa que ela é obrigatória, a gente não pode deixar de pagar o tributo, em moeda, ou cujo valor nela possa se exprimir, como a gente já falou, preferencialmente em dinheiro, que não constitua a sanção de ato ilícito. O que quer dizer isso? O tributo não é multa, não é penalidade, é uma obrigação do cidadão para com o Estado, instituída em lei, ou seja, não se pode cobrar tributo em regra sem que haja uma lei subsidiando esse tributo. E, por fim, cobrada por uma atividade administrativa plenamente vinculada. Então, como nós, cidadãos, também não podemos deixar de pagar o tributo, já que ele é uma prestação compulsória, a administração pública também não pode deixar de cobrá-lo, tá? A administração pública é obrigada a cobrar esse tributo, não pode discriminar fulano de ciclano na hora de exigir a prestação pecuniária. Ultrapassado, então, o conceito de tributo, vamos falar um pouquinho sobre competência tributária. A competência tributária, em primeiro lugar, é importante definir que a gente não está falando aqui da competência para legislar em matéria tributária, mas sim da competência para instituir tributos. Tá? Então, a competência tributária nada mais é do que a autorização constitucional para instituir esses tributos. Tá? Ela é delegada, então, aos entes federados pela Constituição Federal, à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, e tem duas características extremamente importantes a respeito da competência tributária. A primeira delas é que ela é indelegável, isso é, os entes federados não podem delegar a outro ente, que não aquele determinado na Constituição, a competência para instituir determinados tributos. Ou seja, o Estado, por exemplo, Rio Grande do Sul, não poderá instituir imposto de renda, porque a Constituição Federal estritamente autoriza a União que o faça. Então, quando o ente federado tem uma competência tributária, ele não poderá delegar a outro ente federado e sequer a outra pessoa de direito público. Outra característica extremamente importante a respeito da competência tributária é que ela é facultativa. Ou seja, além de ser indelegável, os entes federados não podem passar a outra pessoa jurídica de direito público a outro ente a competência para instituir tributos, ela é facultativa. Ou seja, os entes federados não precisam exercê-la se não quiserem. Um grande exemplo disso que a gente tem no sistema constitucional tributário é o imposto sobre grandes fortunas. A Constituição outorga à União a competência tributária para instituir o IGF, mas isso nunca foi feito pela União. A União nunca exerceu, por opção própria, a competência para instituir esse tributo. Ela pode fazê-lo no momento que assim desejar, mas por hora esse tributo ainda não vige no nosso sistema tributário nacional. Gente, aqui uma distinção extremamente importante que diz respeito à capacidade tributária. A capacidade tributária se distingue da competência tributária sobre a qual a gente vinha falando, tá? A capacidade tributária, diferente da competência, que é a autorização para instituir tributos, é a autorização para cobrar e para fiscalizar esses tributos.
Tá? Então, diferente da competência tributária, a capacidade tributária é sim delegável a outras pessoas jurídicas de direito público pelos entes federados. O que isso significa? Que a União posso instituir um tributo de minha competência e delegar para outra pessoa a capacidade de fiscalizá-lo e de cobrá-lo. Um exemplo bastante importante, comum e corriqueiro disso é o INSS, uma autarquia federal, que tem a capacidade tributária para exigir as contribuições previdenciárias. Tá? Então, apesar da contribuição previdenciária ser um tributo instituído pela União, e só ela pode fazê-lo, quem fiscaliza e arrecada esses tributos é o INSS. Bom, falamos um pouquinho então de conceito de tributo, falamos de competência tributária e também diferenciamos esse conceito da capacidade tributária. A gente viu até aqui que o direito tributário é, por essência, um direito de hierarquia, né? A gente viu que os contribuintes, eles têm a obrigatoriedade de pagar tributos, eles têm o dever de pagar tributos, tá? O dever perante o Estado. E o Estado, como a gente sabe, é exercido por pessoas e pessoas naturalmente são corrompíveis, né? Então, é por isso que o Constituinte de 88 criou algumas barreiras, alguns ditames, para evitar que arbitrariedades sejam cometidas pelas pessoas que governam o Estado. Tá? Essas barreiras, esses ditames que servem para proteger o contribuinte são chamados de limitações ao poder de tributar. As limitações, pessoal, basicamente são divididas em dois grandes preceitos. O primeiro deles são os princípios. Os princípios servem, como a gente já falou, para proteger o contribuinte de eventual arbitrariedade que possa ser cometida pelo Estado, como a gente vê que acontece e pode acontecer à medida em que o Estado é gerenciado, administrado aí por pessoas que são movidas por interesses. Bom, pessoal, o primeiro desses princípios, então, que serve à proteção do contribuinte é o princípio da legalidade. O que o princípio da legalidade nos diz? Que nenhum tributo no Brasil poderá ser instituído ou poderá ser majorado sem lei que faça essa instituição ou essa majoração. E de qual lei a gente está falando aqui? A gente está falando de lei ordinária. Tá? Então, em regra, nenhum tributo no Brasil poderá ser instituído ou poderá ser aumentado sem lei ordinária. Claro, aqui a gente fala na regra geral da lei ordinária, mas existem alguns tributos específicos que, pelo seu caráter excepcional ou pelo seu caráter extrafiscal, devem ser instituídos mediante lei complementar. Esses tributos são o imposto sobre grandes fortunas, o empréstimo compulsório, a contribuição social residual e os impostos residuais. Esses são tributos excepcionais, tá? Que a União não vai exercer, não vai instituir, né? Não vai exercer sua competência com frequência, mas sim em situações de excepcionalidade. Então, eles exigem, sim, a lei complementar para a sua exigência, ok? Bom, então a gente sabe que, por regra, nenhum tributo pode ser instituído ou pode ser majorado no Brasil sem lei complementar. Bom, pessoal, existem algumas mitigações, então, ao princípio da legalidade, que, como toda boa regra, tem as suas exceções. Tá? Então, em regra, a gente já sabe que qualquer tributo no Brasil precisa ser instituído ou majorado através de lei ordinária, com exceção daqueles que devem ser instituídos através de lei complementar, sobre os quais a gente comentou. Quais são, então, as mitigações, situações em que não precisa de lei para instituir ou para majorar tributo? São algumas situações em que o Poder Executivo vai poder, por ato infralegal, a gente está falando de instrução normativa, a gente está falando de decreto, a gente está falando de portaria, quando a gente fala de ato infralegal. Então, através desse ato infralegal, em algumas situações, o Poder Executivo poderá sim instituir ou majorar tributo. O primeiro desses casos, a primeira dessas exceções ou mitigações, é a alteração de alíquotas dos tributos extrafiscais. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF poderão ter suas alíquotas alteradas por ato do Executivo. Por quê? Pessoal, esses são tributos extrafiscais,
ou paralegais, que têm não apenas a função arrecadatória de levantar dinheiro para o Estado, mas também de induzir uma conduta dos cidadãos. Tá? Esses impostos aqui são impostos que também pretendem conduzir determinados comportamentos dos cidadãos. Por exemplo, se a gente quer diminuir o consumo de cigarro no nosso país, nós vamos taxar a importação desses cigarros ao máximo possível. Tá? Então, esses tributos aqui podem ter suas alíquotas alteradas mediante ato infralegal do Executivo. Outra exceção, reduzir ou restabelecer a alíquota da CID Combustíveis e do ICMS Combustível. Pessoal, esses são tributos específicos, tá? Que servem a finalidades específicas e suas alíquotas também poderão ser reduzidas ou restabelecidas por ato do Executivo. Terceira mitigação, atualizar a base de cálculo dos tributos nos índices inflacionários. Eu posso mudar, então, por ato infralegal do Executivo, a base de cálculo de qualquer tributo na maneira que eu desejar? Não, tá? Essas bases de cálculos devem ser alteradas necessariamente só nos índices inflacionários, para se adequar aos valores aí de mercado, ok? Ainda, existe uma autorização constitucional para que se crie tributo através de medida provisória. Quando isso vai acontecer? Quando esse tributo possa ser instituído por lei ordinária, ou seja, não seja aquelas 4 situações em que os tributos devem ser instituídos por lei complementar, e desde que essa MP que instituiu o tributo vire lei no mesmo ano da sua publicação. Se não atendidos alguns desses requisitos, então não é mais autorizada a criação de tributo por MP. Outro detalhe extremamente importante, a alteração de prazo para pagamento do tributo não respeita o princípio da legalidade. Isso significa que o Executivo também poderá, por ato infralegal, alterar a data de pagamento de determinado tributo, né, da competência, então, daquele poder, sem necessidade de lei para tanto. Bom, pessoal, falamos um pouquinho da legalidade e agora a gente passa, então, a analisar o segundo grande princípio do direito tributário. É o princípio da anterioridade, sobre o qual a gente vai falar agora. Esse princípio visa, então, resguardar a segurança jurídica, o princípio da não surpresa dos seus contribuintes. A anterioridade se divide em 2 espécies no nosso sistema constitucional. A primeira delas é a anterioridade de exercício, Constituinte Ordinário de 88, visando então resguardar a segurança jurídica dos seus contribuintes, vedou que os entes federados exigissem tributo no mesmo ano em que publicada aquela lei que instituiu o respectivo tributo. O que isso significa? Publicou uma lei instituindo um tributo no ano, só poderá exigi-lo no ano posterior. Mas é claro que isso não resolveu o problema da segurança jurídica, isso não resolveu o princípio da não surpresa dos contribuintes, porque acontecia com recorrência aquelas situações em que determinado tributo era instituído em dezembro de um ano e já passava a ser cobrado em janeiro do ano seguinte. E é por isso que, através da Emenda Constitucional 42 de 2003, alguns anos depois da promulgação da nossa Constituição vigente, foi incluída também a anterioridade nonagesimal, ou como alguns conhecem, a noventena. O que isso significa? Que, além de ter que respeitar a anterioridade de exercício, ou seja, cobrar tributo no ano posterior à publicação da lei que o instituiu, os entes federados também precisam aguardar 90 dias para exigir um tributo a partir da publicação da lei que o institui. Tá, pessoal? Então, é importante explicar que essas anterioridades são complementares. Não é nenhuma e nem outra, elas são aplicadas em conjunto a partir desses preceitos constitucionais. O que isso significa? Novamente, os entes federados, ao instituírem um tributo, só poderão cobrá-lo depois de decorridos 90 dias da publicação da lei e só no ano posterior da publicação da lei. Isso visa resguardar, então, como a gente já introduziu, a segurança jurídica, a não surpresa daqueles contribuintes que, naturalmente, não estão preparados para passar a pagar um tributo que não pagavam do dia para a noite. Existe uma organização financeira aí que é protegida por esses princípios. Bom, mas como a legalidade, a anterioridade também traz algumas mitigações, tá? Ou exceções, como alguns preferem chamar. Existem tributos que só respeitam a anterioridade de exercício
existem tributos que só respeitam a anterioridade nonagesimal e, acreditem, existem tributos que não respeitam nenhuma dessas anterioridades. Pessoal, só respeitam a anterioridade anual, ou seja, só precisam esperar o ano seguinte ao da publicação da lei para serem exigidos o imposto de renda e a base de cálculo do IPVA e do IPTU, tá? Essa alteração e tudo a respeito do imposto de renda só respeita a anterioridade de exercício. Tributos que só respeitam anterioridade nonagesimal, ou seja, que só respeitam aquela regrinha de serem cobrados 90 dias depois da publicação da lei. O IPI, a CID, o ICMS combustíveis e a contribuição de seguridade social, tá, pessoal? Esses quatro tributos só precisam aguardar os 90 dias da publicação da lei para serem exigidos. E por fim, a gente já falou de alguns tributos com caráter extrafiscal que visam não só arrecadar dinheiro para o Estado, mas também conduzir determinada conduta dos cidadãos. Aqui a gente tem uma situação bastante parecida. O imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório não precisam respeitar nenhuma dessas regras. O que isso significa? Que esses tributos, assim que instituídos, podem ser imediatamente exigidos. E como a gente também falou na legalidade, é importante destacar aqui que a alteração de prazo para pagamento do tributo também não vai respeitar as anterioridades. Ou seja, o prazo foi alterado por lei ou por ato infralegal, como a gente já viu que é possível, ele pode imediatamente vigorar, certo? A gente tem ainda um princípio bastante importante para falar, e aqui eu não vou passar por todos os princípios do direito tributário, mas vou destacar esses três com vocês que são bastante relevantes. E o nosso terceiro princípio, então, é o princípio da irretroatividade. O que isso significa? Que a lei tributária não retroage no tempo. Em outras palavras, a lei tributária aplicável sempre será aquela da data do fato gerador, tá, pessoal? Mas, claro, como os princípios anteriores, existem algumas exceções, algumas mitigações aqui que a gente precisa conhecer. Quais são essas mitigações? Existe aqui, na irretroatividade, situações em que a lei tributária poderá retroagir, ou seja, em que a lei tributária aplicável não será a da data do fato gerador. Bom, quando a lei tributária for interpretativa, essa alteração de interpretação se aplicará a qualquer fato gerador ocorrido no tempo, ou seja, ela vai retroagir quando a alteração for apenas interpretativa. Ainda, quando a penalidade for reduzida ou for simplesmente excluída do sistema tributário nacional, o contribuinte vai poder se beneficiar, ainda que essa redução ou extinção seja posterior ao seu fato gerador. Então, aqui também é outra situação em que a lei tributária vai retroagir para beneficiar o contribuinte. E, por fim, quando a lei tributária estabelecer novos critérios de fiscalização, esses critérios serão desde já aplicáveis nas autuações e nos trabalhos de fiscalização das autoridades administrativas, independente do fato gerador que está sendo objeto daquela fiscalização, certo? Então, falamos um pouco dos princípios, e existem muitos outros no direito tributário, mas aqui a gente está focando nos três que são a grande essência dessa matéria. E agora a gente passa a falar um pouquinho das imunidades. As imunidades são outro instrumento, como a gente já vinha falando, que impõe limitações ao poder de tributar, que visa proteger os contribuintes de eventual arbitrariedade cometida pelo Estado. Estado aqui com E maiúsculo, tá, pessoal? Bom, pessoal, nós vínhamos falando das limitações ao poder de tributar, que visam, então, proteger o contribuinte de eventuais arbitrariedades que possam ser cometidas pelo Estado na figura dessas autoridades. A gente falou, então, que essas limitações se dividem basicamente em princípios e em imunidades. Sobre os princípios, a gente já falou um pouquinho, e eu apresentei para vocês o princípio da legalidade, da anterioridade e da irretroatividade. Existem outros no direito tributário, mas a gente não vai passar aqui por eles, porque esses três são a essência do sistema tributário nacional. Como segundo preceito, então, como segundo ditame para proteger
os contribuintes dessas eventuais arbitrariedades, nós temos as imunidades. As imunidades que a gente vai tratar aqui são as imunidades genéricas. Elas referem-se somente a impostos. Nós temos no texto da nossa Constituição algumas outras imunidades, chamadas de imunidades específicas, e elas aí dizem respeito a contribuições ou a outras espécies tributárias. Mas o que a gente vai tratar aqui são das imunidades genéricas. E a primeira imunidade genérica sobre a qual eu gostaria de falar com vocês é a imunidade recíproca. Tá? Ela é a imunidade que visa proteger o pacto federativo. Ela veda que os entes federados tributem a renda, o patrimônio e os serviços uns dos outros. O que isso significa dizer, afinal de contas? Que o Estado não vai cobrar IPVA dos carros da União, que a União não cobrará imposto de renda sobre a renda dos municípios e assim por diante, ok? Isso visa proteger, então, o pacto federativo e é a dispensa constitucional, então, para que esses entes federados não sejam tributados uns pelos outros. A segunda imunidade, ela se refere aos templos de qualquer culto. Pessoal, a renda, o patrimônio e os serviços desses templos que sirvam a sua finalidade de cultuar a fé também não serão tributados em virtude dessa imunidade. Essa imunidade, como me parece ficar bem claro, visa proteger a liberdade religiosa das pessoas, tá? Para que as pessoas possam cultuar a sua fé independente da natureza dessa fé. Tá? Independente se a gente está falando aqui de um templo que visa cultuar a fé cristã, a fé evangélica, a fé espírita e outras que estão por aí. Tá? Como terceira imunidade, eu queria falar um pouquinho da imunidade subjetiva. Como o próprio nome já indica, ela se refere a sujeitos. Tá? E quais são esses sujeitos? As instituições de assistência social e educação sem fins lucrativos, os partidos políticos e o sindicato dos trabalhadores. Tá? Não é o sindicato patronal daqueles que empregam, mas sim o sindicato dos trabalhadores. Por que essas imunidades existem? Isso é importante também de falar. Essas imunidades visam proteger o mínimo existencial e visam estimular a atividade daquelas entidades e daquelas instituições que ajudam o Estado a promover a sua função. Tá? Como função aqui, a gente tem promover educação, promover a filantropia e promover o trabalho, enfim, e outros preceitos aí que são parte da atividade típica do Estado, mas que essas instituições ajudam e muito, a gente sabe, a promover na sociedade civil. Por fim, então, nós temos as imunidades objetivas. Como o nome também indica, elas se referem a objetos, pessoal. E elas visam proteger a propagação da cultura e a propagação da informação. O que significa? Ela se refere a livros, jornais, periódicos e papéis para sua impressão. Tá? Em primeira análise, os e-books não estavam incluídos nessa imunidade. Tá? Apenas os livros físicos, os livros em papel estavam abarcados por essa imunidade, mas o STF, num julgamento bastante importante, reconheceu que os e-books também fazem parte, estão abarcados por essa proteção constitucional, porque, afinal de contas, eles também têm o mesmo objetivo, que é de promover a informação, que é de promover a cultura. Então, essas são as nossas imunidades genéricas, e existem outras, como eu já falei, pelo texto constitucional, mas eu preciso que vocês entendam isso aqui, que esteja muito claro, porque são princípios aqui que estão resguardados por esses preceitos constitucionais. Falamos então das limitações ao poder de tributar, falamos que elas se dividem em princípios, se dividem em imunidades e que elas visam, em grande medida, proteger os cidadãos de eventual arbitrariedade que possa ser cometida pelas autoridades públicas. A gente vai entrar num tema agora que, eu preciso dizer, não é unânime, tá, entre os estudiosos, mas que é muito importante e a gente vai seguir então a doutrina majoritária aí a respeito. Esse tema, pessoal, são as espécies tributárias. Existem alguns doutrinadores que entendem que são 3 as espécies tributárias, existem outros que entendem que são 4, mas a gente vai aqui adotar a doutrina majoritária no sentido de que existem no nosso sistema constitucional 5 espécies tributárias. E eu vou passar aqui por essas 5,
por essas 5, destacando a principal característica vinculada a cada uma delas, para que a gente saiba diferenciar o imposto de uma taxa de uma contribuição e assim por diante. Pessoal, os impostos, então, são a primeira e provavelmente a mais conhecida espécie tributária. A característica principal dos impostos e que a gente precisa ter em mente é que eles não são vinculados a uma atividade administrativa específica. O que isso quer dizer? Que a gente não paga imposto para que a calçada esteja em dia, a gente não paga imposto para que as escolas públicas abram, a gente paga imposto simplesmente para gerar uma receita pública que vai ser administrada e distribuída a cargo da escolha e da discricionariedade da administração pública, tá? Então, tenham em mente isso, impostos não são tributos que são vinculados a uma atividade específica da administração pública. As taxas, como segunda espécie tributária, ao contrário dos impostos, são plenamente vinculados à administração pública numa atividade específica do seu exercício, tá, pessoal? Que atividades são essas? São atividades ou de poder de polícia ou de prestação de serviço público. Tudo bem, mas o que é esse poder de polícia? Esse poder de polícia, o conceito é bastante complexo, existem várias divergências a respeito dele, mas, em resumo, o poder de polícia significa que a administração pública exerce algumas atividades, exerce esse poder de polícia mitigando o exercício da liberdade individual em prol do interesse público. A gente vê isso na segurança, a gente vê isso na higiene, e um bom exemplo aqui para dar para vocês a respeito do poder de polícia é a vigilância sanitária. A gente tem aqui uma mitigação da propriedade privada e da liberdade individual para que a saúde pública seja protegida, tá? E a prestação de serviço público também, por exemplo, a coleta de lixo é um bom exemplo. Existe uma taxa para isso, essa taxa é específica, é divisível. Então, essas são basicamente as duas grandes áreas em que as taxas servem como uma contrapartida para uma prestação de atividade específica do Estado, que, como a gente já viu, pode ser exercida na forma do poder de polícia ou da prestação de serviço público. Ainda, pessoal, a respeito das contribuições. A terceira espécie tributária é conhecida como contribuição, e essas espécies tributárias são bastante específicas porque elas são validadas pelas suas finalidades. Elas nascem já com uma razão de ser e elas devem existir com base nisso, e só podem ser exigidas se estiverem atendendo aquela finalidade para a qual foram instituídas. As contribuições podem se dividir em algumas espécies, elas podem servir para a intervenção da União no domínio econômico, elas podem servir para as categorias profissionais, como a gente sabe que existem essas contribuições, e existem também as contribuições sociais, vocês já devem ter ouvido falar do PIS e COFINS, por exemplo, é uma espécie de contribuição social. Ainda, uma outra espécie tributária que também tem o nome de contribuição, mas que não se confunde com as contribuições, são as contribuições de melhoria. O que são as contribuições de melhoria? São contribuições vinculadas à atividade do Estado para recuperar um gasto que ele teve com uma obra pública que valorizou determinada região, tá? Então, o Estado fez uma obra pública em determinada região da cidade, valorizou os imóveis daquela região, ele poderá, sim, para recuperar um pouco desse gasto, instituir uma contribuição de melhoria. E, por fim, a gente tem o empréstimo compulsório. A principal característica do empréstimo compulsório é a excepcionalidade. A gente não vai ver esse empréstimo sendo instituído com frequência, né, de maneira corriqueira no nosso dia a dia, porque ele é extremamente excepcional. Como a gente já viu, ele tem que ser instituído por lei complementar. Ele está dentre aqueles 4 tributos que exigem lei complementar para ser instituído. Por que ele é tão excepcional assim? Porque ele serve só nas situações em que o Estado precisa gerar receita para arcar com despesas com calamidade pública ou guerra externa, ou até a sua iminência, ou seja, a gente está pensando aqui em uma situação em que existe uma iminência, uma ameaça de guerra externa e o Estado precisa se preparar. Ele poderá instituir o empréstimo compulsório para gerar receita para essa preparação. E outra situação excepcional também que permite a instituição do empréstimo compulsório
é o investimento público urgente e de relevante interesse nacional, tá? Cumulativamente, urgente e de relevante interesse nacional. E uma dúvida bastante comum que surge quando a gente fala do empréstimo compulsório. Mas como assim empréstimo, né? O empréstimo vai ser devolvido para os cidadãos? Sim, a Constituição Federal determina que ele seja, sim, restituído assim que essa situação de excepcionalidade passar. Tá, pessoal? Então, ele é empréstimo mesmo. Ele é empréstimo porque ele será emprestado para depois ser devolvido. Falamos das espécies tributárias. Falamos que existem 5 aí principais, segundo a doutrina majoritária, que regem o nosso sistema tributário nacional. Mas a gente precisa entender como é que um tributo assume determinado perfil. E no direito tributário existe uma regrinha, composta por alguns elementos, que vai nos ajudar a determinar o perfil de cada um desses tributos. Essa regra se chama regra matriz de incidência tributária. Tá, pessoal? Ela conta com 5 critérios, 5 elementos, que vão nos ajudar a entender sobre o que o tributo incide, onde ele vai incidir, em que momento ele irá incidir, quem deve pagar esse tributo e quanto também de tributo vai ser pago. Tá? Cada um dos tributos do Sistema Tributário Nacional Brasileiro tem uma regra matriz de incidência tributária única e individual, certo? Essa regra matriz, então, abarca, como eu falei para vocês, 5 critérios. O primeiro critério é o critério material, tá? Ele é normalmente identificado pelo verbo descrito na hipótese de incidência. Então, por exemplo, no imposto de renda, o critério material será auferir renda. A gente sempre vai ter um verbo vinculado ao critério material do tributo. Depois disso, o critério espacial, onde, né? Em qual território, em que momento, em que lugar esse tributo vai incidir. Normalmente, o critério espacial coincide com a eficácia territorial daquela lei. Tá? Então, se é uma lei nacional, ela vai, então, dizer respeito aos fatos geradores ocorridos naquele território nacional. Ou, de repente, ela pode não ser nacional, mas se vincular com uma região específica, né? Por exemplo, uma região urbana onde hajam imóveis, como é o caso do IPTU, com uma região rural, né, onde hajam imóveis rurais, como é o caso do ITR. O critério temporal diz respeito ao período que será tributado, tá, pessoal? É o momento, então, em que se considera nascida a obrigação tributária. A gente vai ver quantos fatos geradores ocorreram no ano de 2020 para exigir, por exemplo, o imposto de renda do ano de 2020. Todos esses 3 critérios vão fazer nascer também outros critérios de consequência, que são os critérios pessoal e o critério quantitativo. O critério pessoal, ele vai falar sobre os sujeitos da relação jurídica tributária. Quem é, então, o sujeito ativo, que poderá cobrar aquele tributo, e quem é o sujeito passivo, que deverá pagá-lo. E, por fim, então, a gente vai sempre aferir da lei instituidora do tributo, ou dos atos infralegais que tratam dele, o critério quantitativo. O critério quantitativo, ele é composto por dois grandes elementos, que são a base de cálculo e a alíquota, tá? Então, sempre com a aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, a gente vai levantar qual é o critério quantitativo, quanto de tributo vai ser pago por aquele contribuinte. Eu trouxe pra gente aqui um exemplo de regra matriz de incidência tributária que diz respeito ao imposto de renda pessoa física, para que a gente veja esses critérios sendo aplicados na prática. Então, vamos pegar o exemplo do IRPF e tentar aplicar aqueles 5 critérios sobre os quais a gente acabou de conversar. No imposto de renda pessoa física, o critério material será auferir renda, né? Então, aquele que aufere renda terá a tributação do imposto de renda pessoa física. O critério espacial no imposto de renda será o território nacional pela própria eficácia daquela norma, tá? E pelo fato de que o ente federado que contém a competência tributária para instituir esse tributo é a União. Ainda, o critério temporal. Cada exercício financeiro será o período de apuração para levantar aquele tributo, tá? Então, o critério temporal
do imposto de renda da pessoa física nada mais é do que ano a ano. Ainda, critério pessoal. Quem são os sujeitos que compõem a relação jurídica tributária relativa ao imposto de renda? A gente já sabe que o sujeito ativo dessa relação é a União, quem poderá instituir esse tributo, quem poderá cobrar esse tributo, quem poderá fiscalizar esse tributo. E o sujeito passivo será todo cidadão que auferir renda, tá? Por fim, o critério quantitativo. Ele sempre vai ser aquele resultado, sobre o qual a gente já falou, de aplicação de alíquota sobre determinada base de cálculo, que normalmente será a renda auferida. A gente sabe que, e depois a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, mas a gente sabe que no Brasil o imposto de renda é regido pela progressividade, ou seja, quanto mais a gente ganha, mais tributo a gente vai pagar. Então, o critério quantitativo vai ser aí extraído da combinação dessas duas grandezas. Bom, pessoal, a gente falou um pouquinho então de regra matriz de incidência tributária. Entendemos que cada um dos tributos tem um perfil diferente, mas a gente precisa falar um pouquinho também de como essa relação jurídico-tributária se dá, como ela nasce, né? Como nasce então a obrigação de alguém de pagar tributo e a obrigação, por outro lado, também da administração pública de exigi-lo. Porque, como a gente já viu, a exigência do tributo é uma atividade obrigatória da administração pública, sem a qual ela pode ser responsabilizada, tá? Então, vamos falar um pouquinho de obrigação tributária, e para falar disso é importante a gente entender que tudo começa com a hipótese de incidência. A hipótese de incidência nada mais é do que um fato abstrato descrito na lei, que, quando ocorrido no mundo dos fatos, então, se torna um fato gerador. Então, o fato gerador é quando a gente pratica no mundo real aquela hipótese descrita em lei de maneira abstrata. Essa combinação, então, faz nascer a nossa obrigação tributária. Aqui, pessoal, é uma expectativa de pagamento do tributo, mas é importante destacar que não basta a existência de uma obrigação tributária para que um tributo seja exigido. Aqui a gente precisa, para a exigência do tributo, que essa obrigação seja constituída, que a autoridade administrativa constitua o crédito tributário através de um ato que é chamado de lançamento. Então, é importante entender que o crédito tributário só pode ser constituído através do lançamento. E quem faz o lançamento é a autoridade administrativa, às vezes com mais ajuda do contribuinte, às vezes sem, e às vezes em um trabalho conjunto aí do contribuinte. A gente precisa entender também que o lançamento conta com 3 modalidades para existir. A primeira delas é o lançamento por declaração, quando o fisco precisa que o contribuinte preste alguma informação para que ele possa, então, constituir aquele crédito. Um bom exemplo é o ITBI e o ITCMD, quando o contribuinte vai até o cartório, vai até o tabelionato e manifesta, então, que está realizando aquele fato gerador, por exemplo, de transferência de um imóvel. Nesse momento, então, o tributo será exigido, o fisco poderá constituir esse crédito, emitir a guia e solicitar, então, que o contribuinte pague. Além do lançamento por declaração, nós temos o lançamento de ofício. Aqui, pessoal, o fisco não precisa de nenhum elemento para exigir e para constituir o crédito tributário. Ele já tem todas as informações necessárias para fazer nascer esse crédito e para exigir do contribuinte, como é o caso do IPTU e do IPVA, que a gente recebe aquele carnezinho mensal em casa e que, portanto, a gente não participou desse ato de lançamento. O fisco fez tudo, por assim dizer, sozinho. Ainda a gente tem o lançamento por homologação. O lançamento por homologação, pessoal, é um trabalho, por assim dizer, conjunto entre fisco e contribuinte. O contribuinte presta as informações necessárias, constitui o seu crédito tributário declarando que realizou o fato gerador, emite a guia, paga o tributo e o fisco, então, depois do pagamento, vai analisar se esse tributo foi pago de maneira suficiente, de maneira correta, e se não foi, vai lançar, vai constituir o restante do crédito tributário. Importante que a gente saiba que nos tributos lançados por homologação, o crédito se constitui pela notificação, quando o contribuinte recebe aquela guia para pagamento, e nos tributos por homologação,
né, com lançamento por homologação, o crédito tributário se constitui, então, quando aquele fato gerador é declarado, ok? Bom, passamos, então, a obrigação tributária e a gente precisa, então, falar que o crédito nem sempre será exigível depois de constituído. Em regra, a gente viu que a constituição do crédito tributário, que o lançamento o torna exigível, permite, então, que a autoridade administrativa cobre dos seus contribuintes aquele crédito tributário. Mas existem situações reguladas pelo Código Tributário Nacional que suspendem a exigibilidade desse crédito mesmo depois que ele está constituído, mesmo depois que ele se torna exigível. Tá, pessoal? Essas situações, então, suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Quais são elas? A moratória é a primeira delas. A moratória significa dizer que em determinadas situações o fisco pode simplesmente adiar o pagamento daquele tributo, tá? Então ele promulga uma lei, ele publica um ato normativo que torna a data para o pagamento do tributo posterior àquela anteriormente prevista. São situações que acontecem bastante em meio a crises financeiras, crises econômicas, como é a do Covid-19, por exemplo, que a gente está vivendo. Depois disso, o depósito, pessoal. O depósito em montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. Então, suponhamos que eu fui exigida de um crédito tributário, mas eu não concordo com aquela exigência. Então, eu não vou pagar para o fisco esse valor, mas eu vou depositá-lo em juízo e vou discutir, então, no meu processo, se essa cobrança é válida ou se não é. Enquanto esse valor estiver depositado judicialmente, a exigibilidade desse crédito está suspensa, a Fazenda não pode bater na minha porta exigindo esse valor. Ainda, defesa ou recurso administrativo. Situação parecida, situação semelhante. Eu recebo exigência de um crédito tributário e eu não concordo com aquela cobrança. Eu posso me manifestar contrário na esfera administrativa para discutir isso. Enquanto essa discussão perdurar, seja em primeira ou seja em segunda instância administrativa, a cobrança desse crédito estará suspensa. Liminar em mandado de segurança ou tutela antecipada em ação ordinária. Pessoal, assim como eu posso discutir a cobrança de um crédito tributário na esfera administrativa, eu posso fazê-lo também no judiciário. Então, no momento que eu entro com um processo, não quero depositar o valor, eu não tenho esse valor para depositar, eu posso solicitar ao juiz que me conceda uma liminar, uma tutela antecipada, para que esse tributo não fique exigível enquanto a gente estiver discutindo a sua validade. E, por fim, o parcelamento. Novamente, a situação em que eu recebo a cobrança de um crédito tributário, mas não tenho condições de pagá-lo à vista. Eu quero parcelar esse valor, pagar em 2, 3, 4 oportunidades. O parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito tributário, o que significa que, enquanto eu estiver pagando essas parcelas, a Fazenda não poderá bater na minha porta exigindo esse valor. Gente, por que a gente está falando de suspensão da exigibilidade? Para que ela serve? Bom, primeiro, para que o contribuinte seja resguardado, para que ele não se incomode com uma cobrança que está sendo, de certa forma, seja administrativamente ou judicialmente discutida. Tá? Essa é a primeira razão. Mas a segunda razão, e a mais corriqueira do dia a dia, principalmente da advocacia, tem a ver com as relações comerciais e empresariais. A gente bem sabe que para que uma empresa opere, ela precisa manter as suas relações com fornecedores, com clientes, suas participações em licitações, e para isso é exigido dela a apresentação de uma certidão de regularidade fiscal. Sem isso, ela não consegue fechar negócio, ela não consegue adquirir suas mercadorias e ela não consegue também participar dos processos licitatórios públicos. Então, se ela tem débitos tributários em discussão, ela poderá obter uma certidão positiva com efeitos de negativa que vai viabilizar essas relações comerciais. Por que positiva com efeitos de negativa? Positiva, querendo dizer que sim, há débitos, mas negativa, representando que esses débitos estão com a exigibilidade suspensa. Em outras palavras, em discussão. Então, essa é a suspensão da exigibilidade. E agora, a gente volta um pouquinho na nossa
linha do tempo, a gente volta para antes da constituição do crédito tributário para falar a respeito de exclusão do crédito tributário. Pessoal, a exclusão do crédito tributário, ela se situa nesse espaço aqui da nossa linha do tempo. O crédito pode ser excluído antes mesmo que ele seja constituído. Como a administração pública vai fazer isso? Ela vai fazer através de uma isenção, que é a dispensa legal de pagar um tributo, ou através de uma anistia, que é a dispensa legal de pagar uma multa. Ambas as formas exigem lei. A administração pública não pode dispensar nenhum contribuinte de pagar tributo ou multa sem lei determinando isso, certo? E é muito importante também que a gente saiba distinguir que a isenção só se refere à dispensa de pagar tributo e a anistia só se vincula com a penalidade. A anistia jamais será a dispensa de pagar um tributo, mas sim de pagar uma penalidade tributária. E como a gente viu no conceito de tributo no início dessa aula, a gente viu que definição de tributo não abarca sanção por ato ilícito. Então, tributo não é multa. Enfim, como eu vinha dizendo, ambos dependem de lei e ambos também não dispensam o contribuinte de cumprir com as suas obrigações acessórias. O que isso quer dizer? Se tem uma isenção que me dispensa de pagar determinado tributo, isso não significa que eu não preciso lá mensalmente emitir as minhas notas fiscais, preencher meu livro caixa e cumprir com as minhas demais obrigações acessórias. É muito importante que a gente saiba que obrigação principal de pagar tributo e obrigação acessória de prestar determinada informação são autônomas no direito tributário. Tá? Isso é uma distinção importante porque a gente está acostumado lá com o direito privado, onde a obrigação acessória segue a principal, e aqui a regra não é essa. Aqui a regra é de que as obrigações são autônomas. Então, a obrigação principal de pagar tributo em nada se vincula com a obrigação acessória de prestar informações. E aqui a isenção e a anistia não dispensam o cumprimento da obrigação acessória, mas sim da obrigação principal. Passando então a falar um pouquinho sobre extinção do crédito tributário. Bom, a extinção do crédito tributário, naturalmente, qualquer extinção, né, pressupõe a existência, ela só pode acontecer depois que o crédito foi constituído. E ela vai acontecer, então, nesse momento aqui. Depois que o crédito já nasceu. O crédito tributário pode ser extinto de várias formas, tá? Desde as mais óbvias até as mais complexas. A gente vai passar aqui por todas elas. A primeira forma de extinção do crédito tributário é o pagamento. Uma lógica bastante natural. Se eu recebo uma cobrança de um crédito e eu pago, ele está extinto por esse pagamento. Segunda forma de extinção, compensação. Quando o sujeito ativo e passivo tem débitos e créditos para um com o outro concomitantemente. Então, eu tenho um crédito com a administração pública, mas eu também devo tributos. Né? Esse encontro de contas, então, se chama de compensação e extingue o crédito tributário. Ainda, pessoal, transação é uma forma de extinção do crédito tributário. O que significa transação? Nada mais do que acordo, do que negociação. A gente sabe que é uma tendência crescente no Brasil, a gente já tem a lei da transação tributária. Então, no momento que a administração pública define critérios específicos para conceder descontos, para conceder descontos em juros e multas, para negociar com o contribuinte, e esse acordo é formalizado e o crédito é pago, isso extingue também o crédito tributário. Ainda, pessoal, remissão. Muita gente confunde a definição de remissão com isenção e anistia, que a gente já falou. A isenção e anistia acontecem antes da constituição do crédito tributário e a remissão acontece depois. É importante ter isso em mente, porque a remissão se equipara a um perdão de dívida, ou seja, aquele crédito já existe, o contribuinte já tem o dever de pagar aquele valor, mas a administração pública, pela razão que for, perdoa aquela dívida e cria uma lei de remissão daquele tributo.
tá? E essa lei, importante entender também, que pode abarcar tributo e multa, tá? Pode ser perdoado só o tributo, pode ser perdoado só a multa, ou ambos podem ser perdoados pela remissão. Depois da remissão, a decadência e a prescrição também extinguem o crédito tributário. Vamos falar um pouquinho tecnicamente e depois a gente vai entrar nos pormenores desses dois institutos. A decadência, pessoal, é o período que a administração pública tem para constituir o crédito tributário. Então, a decadência vai estar aqui. É o período que, se o contribuinte não constituiu esse crédito, a Fazenda vai ter para olhar para aquele fato gerador, viu que aquilo aconteceu e constituir, formar, fazer nascer esse crédito no mundo jurídico para que ele possa depois ser executado por execução fiscal. É nesse período de tempo que estará a prescrição. A prescrição, ao contrário da decadência, é o direito da administração pública de exigir o crédito tributário. Não mais de constituí-lo, como é a decadência, mas de exigir esse crédito tributário depois que ele já nasceu. Então, constituído o crédito por lançamento, seja qual modalidade de lançamento for, a administração pública terá 5 anos para exigir esse crédito tributário, para ajuizar uma execução fiscal e, enfim, executar esse título que vai fazer a cobrança do tributo, certo? Depois disso, a gente tem conversão do depósito em renda. A gente falou um pouquinho antes que eu posso discutir judicialmente algum crédito tributário depositando o valor correspondente em juízo. Então, no momento que o juiz decide que essa cobrança, na verdade, é válida e eu devo sim aquele tributo, o depósito é convertido em renda para a Fazenda Pública que está me exigindo, isso extingue também o crédito tributário. Ainda, consignação e pagamento. Isso acontece muito nas situações em que os entes federados disputam por algum valor. Por exemplo, eu sou uma prestadora de serviços e eu, na verdade, tenho domicílio aqui em Porto Alegre, mas presto serviços em São Paulo. Tanto Porto Alegre quanto São Paulo entendem que eu devo ISS a eles, mas eu entendo que eu só tenho que pagar um deles, certo? Porque senão haverá aqui uma dupla tributação. Eu posso, então, consignar o meu valor devido em juízo, entrar com uma ação de consignação em pagamento, para que o juiz decida para quem eu, de fato, devo esse tributo. A consignação extingue o crédito tributário, certo? Antes mesmo que o juiz decida, então, para quem aquele tributo é devido, eu já consignei aquele valor em juízo e, por isso, eu estou livre dessa obrigação. Ainda, decisão administrativa e decisão judicial irrecorríveis e irreformáveis. Tá? Se aquele valor, aquela exigência foi discutida na esfera administrativa ou se foi discutida na esfera judicial e se decidiu em caráter definitivo que a cobrança não é válida, o meu crédito está extinto. Por fim, pessoal, quando a gente falou de conceito de tributo, a gente falou que o tributo preferencialmente deve ser pago em pecúnia, em dinheiro. Bom, existe uma exceção para essa regra, e a exceção é a dação em pagamento de bens imóveis, tá? O CTN prevê que isso é uma possibilidade, sim, mediante instituição de lei, de quitar dívidas tributárias mediante a entrega de um imóvel. Mas isso pressupõe uma lei do ente federado correspondente à instituição do tributo, pessoal, tá? E quem tem isso hoje? A União. Então, a União tem uma lei que permite que se quite dívidas tributárias mediante a dação de bem imóvel. Pessoal, bem imóvel, ok? Bens móveis não estão abarcados por essa regra, porque o STF já decidiu que a dação de bens móveis para quitar dívidas tributárias fere o princípio licitatório. Então, é muito importante que a gente saiba que a única exceção para o pagamento do tributo em dinheiro é a dação de bem imóvel, mediante lei, que hoje a União tem, certo? Bom, pessoal, a gente falou então de extinção do crédito tributário e é necessário que a gente aprofunde um pouquinho mais dois desses institutos. Esses institutos que a gente precisa aprofundar, que estão bastante presentes no direito tributário, são a decadência e a prescrição. Vamos voltar para a nossa linha do tempo, então, para entender como é que isso funciona. A gente já viu
que no direito tributário tudo nasce com a hipótese de incidência, ou seja, a descrição de um fato numa norma, uma descrição abstrata. Quando esse fato, então, descrito na norma, acontece no mundo dos fatos, no mundo real, isso faz nascer o fato gerador. Esse fato gerador nada mais é do que a realização da norma no mundo real. Essa combinação, então, faz nascer a obrigação tributária, mas a gente também viu que não basta a existência de uma obrigação tributária para a exigência do tributo. Essa obrigação precisa ser lançada, ou seja, o crédito tributário precisa ser constituído pelo fisco através de um ato que é chamado de lançamento e que, como a gente já viu, conta com 3 modalidades distintas. Não pago esse crédito tributário, o fisco tem o direito de enviá-lo para a dívida ativa. O que significa isso? Que a Procuradoria passa a ter competência sobre esse crédito para cobrá-lo por execução fiscal. Ela vai emitir uma certidão de dívida ativa, que será o título executivo dela, e vai cobrar, então, lá no Poder Judiciário, esse valor que não foi pago. Bom, pessoal, a decadência e a prescrição são institutos também que protegem o contribuinte de que as obrigações tributárias perdurem no tempo, sem nenhum limite para a instituição e para a cobrança. Então, a decadência nada mais é do que o período que o fisco tem para constituir esse crédito tributário. Tá? Esse período é de 5 anos e ele acontece nesse ato aqui da nossa linha do tempo. Vejam, a decadência é o período em que o fisco poderá constituir o crédito tributário, fazer nascer esse crédito e não exigi-lo, certo? E a decadência terá, então, esse prazo de 5 anos, que pode ter 2 termos distintos de início. Qual é a regra geral disso? A regra geral é que a decadência comece a contar do primeiro dia do exercício seguinte do fato gerador. O que isso significa? Que se eu pratico um fato gerador em 2020, a decadência só começa a contar em 2021. Só em 2021 começa a contar o período para que o fisco constitua o meu crédito tributário. Mas existe uma exceção aqui. Esse termo inicial vai mudar quando a gente estiver falando de tributos sujeitos a lançamento por homologação e houver uma antecipação do pagamento. Por quê? Porque aqui se presume que houve uma boa-fé do contribuinte. Ele antecipou um pagamento, ainda que tenha sido a menor. E como ele declarou e fez esse pagamento, também se presume que o fisco tem todos os elementos para verificar se esse pagamento foi integral, se esse pagamento foi correto. Então, nesses casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que há antecipação do pagamento sem dolo, os 5 anos começam a contar do fato gerador. Então, regra geral, no ano posterior ao do fato gerador, mas se a gente está falando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é imposto de renda, ICMS, IPI, ISS e muitos outros, e a antecipação do pagamento, então, na data do fato gerador, já começa o período decadencial para que o fisco identifique que houve esse pagamento a menor, que houve esse pagamento errado, e lance o valor restante, o valor que não foi pago pelo contribuinte. Pessoal, é importante destacar também que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, mesmo havendo o pagamento antecipado, em que se verifica dolo ou fraude, então, tributo sujeito por homologação. O contribuinte declara, ele paga um valor, mas se descobriu que há dolo e fraude, que ele intencionalmente pagou a menor e não pagou o valor integral que devia. Então, a regra volta para o exercício seguinte, então a gente volta para a regra geral da decadência começar a contar do exercício seguinte ao do fato gerador, o que dá mais tempo aí para o fisco descobrir essa situação de dolo ou essa situação de fraude, certo? Então, lembrem-se, a decadência é o período que o fisco tem para constituir o crédito tributário e ela vai estar nesse ato de tempo aqui da nossa linha do tempo, certo? Podendo ter 2 marcos iniciais, como a gente acabou de falar. Depois da decadência, é muito importante entender prescrição tributária. É a mesma coisa que decadência? Não. Prescrição diz respeito
ao tempo que o fisco tem, ao período que ele tem, para exigir o crédito tributário já constituído. Então, o fisco não pode ficar ali sentado esperando, fazendo as suas coisas e depois decidir que ele tem o desejo de cobrar aquele crédito tributário ao tempo que ele desejar. Ele tem um período de 5 anos para fazer isso e a regra é muito clara, tá? Esses 5 anos vão começar da constituição definitiva do crédito tributário. Então, percebam, aqui na constituição definitiva do crédito tributário é o marco final da decadência e será o marco inicial da nossa prescrição. Enquanto a decadência é o período que o fisco tem para constituir esse crédito tributário, de 5 anos, ele também terá 5 anos para cobrar esse crédito tributário assim que ele for constituído. Tudo bem, mas na prática, quando é que esse crédito é definitivamente constituído? Bom, pessoal, em regra, esse crédito é constituído depois que passa o prazo que o contribuinte tem para pagar o tributo, que normalmente é de 30 dias. Recebi a notificação para pagamento, então tenho 30 dias para pagar esse tributo. No 31º dia começa o período prescricional. A partir do 31º dia começa a contar o período que o fisco tem para exigir esse tributo de maneira judicial, certo? Se passou 5 anos, esse crédito já está constituído e o fisco não fez nada, não ajuizou a execução fiscal, deixou passar, ele perde o direito de exigir esse crédito vai desaparecer no mundo jurídico, tá? Por isso que a decadência, assim como a prescrição, são formas de extinção do crédito tributário. Bom, pessoal, falamos então de decadência, de prescrição, vencemos aí a extinção do crédito tributário. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho de tributos em espécie. Eu quero mostrar para vocês como aquele conceito de tributo se aplica em cada um desses tributos e como também cada um dos tributos tem uma função diferente no sistema tributário nacional, né? Como eles se afastam em várias características, em vários elementos. Eu trouxe então o imposto de renda para a gente falar um pouquinho. E sobre o imposto de renda é importante entender que a competência e a capacidade tributária são exercidas pela União. A gente falou lá no início que a competência tributária é a autorização constitucional para instituir tributos. A autorização constitucional para instituir o imposto de renda é da União e é a União também que exerce a capacidade tributária ativa. É a União também que cobra esse tributo e é a União também que fiscaliza esse tributo. Como vocês devem lembrar, a competência de fato não é delegável, só a União poderia exercê-la, mas a capacidade poderia sim ser delegada para outra pessoa jurídica de direito público, mas não é, no caso do imposto de renda, é a União quem institui o tributo, quem cobra e também quem fiscaliza. Outra característica muito importante do imposto de renda. A função aqui é meramente arrecadatória. Como a gente falou no início, o imposto de renda visa geração de receita para o Estado, para que com isso ele defina em quais atividades essa arrecadação será aplicada. Então, o imposto de renda não tem a função aqui de induzir nenhum comportamento humano, de induzir comportamentos dos seus cidadãos em determinada direção, mas só de arrecadar dinheiro para o Estado, certo? E aí, alguns princípios importantes a respeito do imposto de renda que a gente não pode deixar passar. O imposto de renda é regido pela universalidade. O que significa dizer isso? Que qualquer renda que se aufira será tributada por esse imposto. Seja renda de capital, seja renda de trabalho, seja renda, acreditem ou não, de atividade ilícita. Né? O direito tributário é regido por um princípio que defende que o dinheiro não tem cheiro, e isso significa dizer que, independente de onde ele veio, ele será tributado para que essa riqueza seja retirada do particular e redistribuída de forma universal, de forma indiscriminada. Ainda, generalidade. A generalidade significa dizer que o imposto de renda não discrimina, ou seja, no momento que a gente incorre na mesma hipótese de incidência, a gente vai ter a mesma tributação. Né? Não importa quem está incorrendo nessa norma,
Se incorreu na norma, no mundo dos fatos, a obrigação será a mesma e, portanto, a tributação também. Ainda, a progressividade. No Brasil, o imposto de renda é regido pela progressividade, o que significa dizer que a tributação é proporcional à riqueza individual. Quanto mais renda se ofere, maior será a tributação desse valor, certo? E aí, para contrastar bastante com o imposto de renda, eu trouxe para a gente falar um pouquinho o imposto territorial sobre a propriedade rural, certo, pessoal? O ITR, então, como é conhecido, também é de competência da União, como imposto de renda. Mas, por outro lado, a capacidade ativa do ITR não é exercida pela União. A capacidade ativa pode ser exercida e é, como acontece no Brasil, por municípios. Então, a partir de um convênio, a União pode delegar a capacidade ativa para os municípios, que ficarão com 100% da receita desse ITR, passando a fiscalizar e cobrar esse tributo. Então, vejam, enquanto no imposto de renda a competência e a capacidade são exercidas pela União, no ITR a competência também é da União, mas a União poderá delegar a capacidade ativa para os municípios. Isso não é muito comum com as capitais, mas acontece muito com os municípios brasileiros menores. Tá, pessoal? Aqui no Rio Grande do Sul, Viamão faz isso, Campinas, em São Paulo, faz isso, e alguns outros municípios menores também optam por arrecadar e fiscalizar o ITR para gerar receita para o município, enfim, ainda mais municípios que dependem muito dessa receita para o seu desenvolvimento. Pessoal, outra diferença bastante importante entre o ITR e o imposto de renda. Vocês viram que no imposto de renda, o objetivo, a função, é meramente arrecadatória. É só levantar dinheiro para que o Estado possa ter receita para exercer as suas atividades estatais. No ITR, é muito diferente. Além da função arrecadatória, a função principal do ITR é extra-fiscal, extra-arrecadatória. O que quer dizer isso? Que o ITR tem o objetivo de orientar políticas agrárias e fundiárias e também de proteger a função social da propriedade. Então, ele não serve só para levantar dinheiro, mas sim também para induzir políticas humanas voltadas para a função social da propriedade e para algumas outras políticas. Tanto é que eu mostro para vocês que a tributação do ITR é proporcionalmente inversa à ocupação da terra. O que isso significa? Que quanto maior for a ocupação da terra rural, menor será a tributação pelo ITR, justamente para incentivar o uso da terra, para proteger a função social da propriedade, denotando aí o caráter extra-fiscal do ITR e, mais uma vez, o afastando do imposto de renda nesse aspecto. Bom, a gente falou um pouquinho de imposto de renda, falamos também de ITR, e o último tributo que eu trouxe para a gente discutir são as custas judiciais. Muita gente sabe, muita gente não sabe, mas as custas são uma espécie tributária e estão dentro da espécie taxa, pessoal. As custas judiciais são vinculadas à atividade administrativa de prestação de serviço público. Como a gente viu, as taxas estão vinculadas ao exercício de poder de polícia ou à prestação de serviço público. No caso das custas judiciais, o serviço público envolvido é a administração da justiça. Tá? Então, as custas judiciais são taxas e toda vez que a gente paga, a gente está pagando uma contraprestação para que a máquina judiciária funcione. Lembrem-se, as taxas, como qualquer outro tributo, através da regra geral, só pode ser instituída por lei. Então, não caiam em muitos erros que acontecem de tribunais instituindo taxas, instituindo custas judiciais através do regulamento, do regimento interno do tribunal. Isso não é permitido. As custas judiciais precisam ser instituídas por lei, porque são tributos como quaisquer outros e porque devem respeitar necessariamente o princípio da legalidade. Bom, eu agradeço a participação de todos, fico à disposição para dúvidas e agradeço também pela oportunidade de falar um pouquinho com você sobre essa matéria tão legal que é o direito tributário. Obrigada.